Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que questão bacana do Expresso Cidadão UPNet Pernambuco 2011. Acompanhe a leitura comigo. Rebeca faz um desafio a Letícia. Qual a terça parte de 3 elevado a 12 mais 3 elevado a 10? Assinale a alternativa que corresponde à resposta correta de Letícia. Olha só que beleza essas alternativas, hein? Vamos analisar essa questão? Vamos lá. Primeira coisa eu vou marcar aqui. Ele quer saber a terça parte de 3 elevado a 12 mais 3 elevado a 10, não é verdade? A terça parte, o que significa isso? A terça parte de alguma coisa significa que nós estamos dividindo por 3. Então, nós podemos pôr um traço aqui e dividir por 3. Nós também podemos pensar assim, ó, a terça parte de alguma coisa é 1/3 de alguma coisa. Então, eu posso escrever aqui, é 1/3 de, abre parênteses, 3 elevado a 12 mais 3 elevado a 10, fecha parênteses. Como é que a gente resolve isso? É uma multiplicação de fração, ó, põe um traço aqui, tem algum número aqui embaixo, então eu vou pôr 1, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E aí como ficaria? 1 vezes 3 elevado a 12 mais 3 elevado a 10 é o nosso 3 elevado a 12 mais 3 elevado a 10. 3 vezes 1 é 3. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, tem vídeo aulas lá no meu site sobre frações. Por falar nisso, ó, não deixa de dar uma entradinha lá, www.vandeir.com.br, ok? Lá você encontrará videoaulas de tudo quanto é tipo de coisa, bem organizado, tudo de graça, não precisa cadastrar, não precisa nada, é só entrar e assistir, ok, pessoal? Se der, me ajudar aí divulgando meu trabalho pro pessoal, pros seus amigos, eu agradeço muito. Como é que nós vamos resolver essa questão? Bem, a primeira coisa que você poderia pensar é o seguinte: bases iguais, soma o expoente. Não pode. Por quê? Não pode. Porque está somando, certo? Aquela regrinha de bases iguais, soma os expoentes, só vale se estiver multiplicando. Primeira coisa. Olha só, pessoal, que legal. Essa questão nós vamos aproveitar para dar uma geral nas regrinhas, ok? Aí o que acontece? Bem, eu não posso somar os expoentes. O que eu faço? Aí você pensa assim, eu posso dividir a fração em duas partes? Por exemplo, aqui 3 elevado a 12 dividido por 3 mais 3 elevado a 10 dividido por 3. Posso. Se você vem acompanhando minhas aulas de frações, você sabe que se eu escrever assim separado, ou colocar um traço nos dois e colocar o 3 assim, com tudo junto, é a mesma coisa, não muda nada. Aí como é que a gente resolveria isso aqui? Muito bem. Olha só, não tenho 3 aqui embaixo? Tenho. Eu posso pensar de duas maneiras para resolver isso aqui. Vamos lá, a primeira maneira. Qualquer número elevado a 1 não é ele mesmo? É, não é? Então, se eu colocar aqui 3 ou 3 elevado a 1, é a mesma coisa. 3 ou 3 elevado a 1 é a mesma coisa. Aí, o que eu posso fazer? Bases iguais? Posso subtrair os expoentes? Posso. Veja só. Eu separei a fração, estou trabalhando com a fração individual. Por isso que eu posso fazer essas operações, tá? Então, vamos lá. 3 elevado a 1 é 3. Então, eu posso fazer 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado a 1? Posso. Qual que é a regra? Bases iguais, subtrai o expoente. Então, quanto que ficaria aqui? 3 elevado a 12 menos 1. Mais, ó, vou colocar um parênteses para separar. 3 elevado a 10. E aqui dividido por 3 elevado a 1. Vai ficar 10. Copia a base, que é 3. Subtrai o expoente. Vai ficar 10 menos 1, que é igual a 9. Mas eu vou marcar aqui passo a passo para a gente não se perder, tá bom? Então, vai ficar aqui 3 elevado a 11 mais 3 elevado a 10. Muito bem, vamos ver a resposta. Ixi, não tem nenhuma resposta parecida com isso. E agora? Está errado o que a gente fez? Não, não está errado. Certo? Só que eu tenho uma outra maneira de se resolver isso. O resultado vai dar no mesmo. O resultado disso aqui está correto. Se você pegar a alternativa correta, que eu não vou falar qual é por enquanto,
e você fizer lá na calculadora, você vai chegar no mesmo resultado. Lembra que eu tinha prometido que eu ia fazer isso aqui de duas maneiras diferentes para você aprender? Pois bem, qual é a outra maneira de se pensar? Eu tenho aqui 3 elevado a 12 dividido por 3, mais 3 elevado a 10 dividido por 3, certo? Então vamos pensar assim, Desculpa. 3 elevado a 12 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 12 vezes, não é? Então eu posso abrir da seguinte maneira, ó, 3 vezes 3 elevado a 11. É muito importante passar isso para vocês, que numa outra questão pode te ajudar. Isso aqui dividido por 3. Não entendeu? Lembra da regra? Bases iguais. Você soma o expoente na multiplicação? Então, qual que é o expoente do 3 aqui? O expoente do 3 é 1, na verdade. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então 3 elevado a 1. 1 mais 11 é o nosso 12, aqui em cima, na verdade. Vamos fazer a mesma coisa aqui do lado, ó. Vou colocar aqui mais 3 elevado a 10 é igual a 3 que multiplica 3 elevado a 9, dividido por 3. Mesma coisa aqui, o expoente é 1. 9 mais 1, 10. Eu voltei à forma original. O que eu faço agora? Eu vou apagar o expoente e simplificar. Ó. Corta esse 3 com esse 3. Ficou quem? 3 elevado a 11 mais 3 elevado a 9. Na verdade, olha só, pessoal, desculpa. Percebi o gato aqui, ó. 10 menos 1, 9, ok? Mil desculpas por isso. Passou batido. Ainda bem que vou fazer de outra maneira diferente, certo? Então, vamos lá. Nós chegamos no mesmo resultado. O resultado correto, na verdade, realmente está correto agora, é 9 mesmo e é 11. Mas não tem nenhuma alternativa com esses valores. Então, nós vamos ter que adaptar. Como assim, adaptar? Vou resolver de uma outra maneira. Então, vou para uma próxima telinha. Vou fazer o seguinte. 3 elevado a 12 mais 3 elevado a 10. Tudo isso dividido por 3, é isso, né? Olha só, pessoal. Nós também podemos usar um truquezinho de matemáticos chamado colocar em evidência. Eu abordei isso na aula de simplificação. Ok, lá no meu site, dá uma olhada nas aulas de simplificação, não lembro qual. Mas eu falo sobre isso. O que é colocar em evidência? Por exemplo, se nós temos aqui 3 mais 9. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um número em evidência. Eu posso colocar o 3 em evidência, abro parênteses, fica 1 mais 3. O que eu fiz aqui? Eu peguei um número que fosse comum aos dois, divisível aos dois. Eu escolhi o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3, 9 dividido por 3 dá 3. Aqui eu errei o sentido da flechinha, tá, pessoal? Mas a ideia é só. 3 dividido por 3 é igual a 1. Eu coloquei aqui. 9 dividido por 3 é igual a 3. Por quê? O que acontece? Se eu multiplicar aqui, eu volto à forma original. Ó. Se eu multiplicar, fazer distributivo, o silveirinho. O que vai acontecer aqui? Quando eu tenho entre parênteses, eu não tenho que fazer isso aqui. Ó. 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 3, 9. Não voltei à forma original? Voltei. É exatamente isso que nós vamos fazer aqui com a potenciação. Mas olha só. Que número eu posso colocar aqui em evidência? Você pensa, o 3, né? Pode. Mas será que te ajuda a colocar só o 3 em evidência? É legal a gente sempre colocar um número grandão em evidência, o maior possível, para ficar aquela parcelinha dentro do parênteses menor. Então eu vou fazer aqui, com o tempo você pega a prática, você vai enxergar, mas eu quero que você entenda o que eu vou fazer. Eu vou colocar o 3 elevado a 10 em evidência, vai ficar assim. 3 elevado a décima, em evidência, abre parênteses. 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado a 10, vamos fazer isso aqui, ó. 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado a 10. Como é que faz? Bases iguais, subtrai o expoente, fica 3 ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado,
mais 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 10. Isso aqui é igual a 10 menos 10 dá 0. 3 elevado a 0, que isso é igual a quanto? É igual a 1. Lembra daquela regrinha? Então eu coloquei aqui. Pessoal, esse problema, ele deixou 3 elevado a 10 do lado direito aqui, de propósito para te atrapalhar, tá bom? Mas vamos pensar o seguinte. Você está vendo o que eu fiz? Ó? Eu poderia ter colocado 3 elevado a 12 em evidência? Não. Por quê? Na verdade, até poderia, mas não é legal. Ia ficar um número aqui esquisito. Ó. Aqui não, desculpa. Aqui ia ficar 1. Mas aqui ia ficar 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 12, se eu tivesse colocado 3 elevado a 12 em evidência. Ia ficar assim, 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 12. Isso ia ser igual a 3 elevado a menos 2, né? 10 menos 12 dá menos 2. Ih, como é que eu resolvo isso? Na próxima videoaula, pessoal, eu vou falar sobre isso aqui com vocês. É outra consequência, ok? Números expoente negativo. E só uma coisa que eu preciso enfatizar. Todo número elevado a zero é 1. Mas 0 elevado a zero não existe, tá bom? 0 elevado a zero não existe. Muito bem, voltando para o nosso problema. Eu coloquei o 3 elevado a 10 em evidência, certo? Quem eu fiquei aqui? Vamos lá. 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado a 10 é igual a 3 ao quadrado, que eu achei aqui. 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 10 é igual a 1. Tudo isso dividido por 3, certo? Muito bem, o que eu faço agora? 3 elevado a 10 eu vou manter. Vamos resolver o que está dentro do parênteses? Vamos, primeira potenciação. 3 elevado ao quadrado é igual a 9, que é 3 vezes 3 é igual a 9. Mais 1 dividido por 3. Quanto que é 9 mais 1? É 10. Então, isso aqui vai ficar... Vou puxar aqui nesse canto, tá, pessoal? Só para não mudar de página. Vai ficar 3 elevado a 10 vezes 10 dividido por 3. E agora, eu posso fazer aquela jogadinha aqui em cima desse 3 elevado a 10 e esse 3 aqui, ó, para poder simplificar? Posso. Não vai ficar aqui, ó, 3 vezes 3 elevado a 9. Esse 3 elevado a 10. Tudo isso vezes 10, né? Olha só, estou mexendo só com isso aqui. Tudo isso dividido por 3. Muito bem. Lembrem que eu comentei agora há pouco, ó, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 9. Somos bases iguais, somos expoentes. Fica 9 mais 1, 10. Eu voltei aqui à forma original. E o 3 está aqui embaixo dividindo. Certo? Por que eu fiz isso? Para poder simplificar. Eu vou até tirar o número 1 daqui. 3 elevado a 1 é 3, na verdade. Só fiz isso para poder explicar direitinho. Posso cortar esse 3 com esse 3? Posso, vai sobrar quem? 3 elevado a 9 vezes 10. Vamos voltar? Olha só a minha alternativa. 3 elevado a 9 vezes 10. A ordem está ao contrário aqui, ó. 3 elevado a 9 vezes 10 é a mesma coisa que 10 vezes 3 elevado a 9. Ok? E é a mesma coisa que 3 elevado a 11 mais 3 elevado a 9. Se você fizer isso na calculadora, você vai chegar no mesmo resultado. Vamos reprisar. Esse tipo de questão assim já vi cair em vários lugares. Por isso que eu quero chamar a atenção. Primeira coisa, vamos ver quem eu vou colocar em evidência. Eu tenho que colocar o maior número possível que dá para dividir. Dica, estamos trabalhando com potência? Nós vamos ver aqui 3 elevado a 12 mais 3 elevado a 10, a base é igual. Quem vai ser o maior número sempre que vai dar para dividir? É o número que tiver a potência menor. No caso, 10 e 12. Então, vou usar o 10. Certo? Vou usar sempre o número que tiver a potência menor. É o máximo número que todos os termos vão dar para dividir. 3 elevado a 12 é um termo. Dá para dividir por 3 elevado a 10? Dá. 3 elevado a 10 é outro termo. Dá para dividir por 3 elevado a 10? Dá. A ideia é essa. Então, eu sempre vou pegar o que tiver o menor expoente. 3 elevado a 10. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor que tiver aqui, o primeiro termo, e dividir. 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado a 10 é igual aqui. 3 ao quadrado. Coloquei aqui. Certo?
Aí o segundo termo. O sinal eu só vou copiar. Se fosse menos, eu ia colocar menos, tá bom? 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 10, é esse caso aqui, que é igual a 1. Coloquei. Aí eu só resolvi. Primeira potência, 3 ao quadrado, 9. Mais 1, deu 10. Então ficou 3 elevado a 10 vezes 10. Aqui eu fiz aquela jogadinha, ó. Botei um 3 para fora e aqui virou 9. 9 mais 1, 10. Lembra que fica igual? Simplifiquei, ficou 3 elevado a 9 vezes 10. Pessoal, algumas aulas anteriores eu falei sobre ordem de importância na matemática, tá? Potenciação, radiciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Qualquer coisa, olhe umas aulas anteriores de potência para você entender direitinho. Espero que você tenha gostado. Essa é uma questão bem diferente, na verdade, podemos ver bastante coisas. E estude bastante, que eu já vi cair em vários lugares questões desse tipo, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula.